Você faz a abertura aí, senhora, que você já está mais... Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Educação de Impacto. Meu nome é Mariana Pinto, sou psicóloga, fundadora da Grow, Escola de Emoções. Está aqui ao meu lado Bárbara Romero. Oi, boa tarde. Sou Bárbara Romero, sou educadora emocional. E hoje a gente está aqui num episódio super especial. Porque hoje a gente vai trabalhar outras habilidades, né, Mari? Normalmente a gente traz aqui diretores de escolas, em que a gente trabalha muito a questão do cognitivo, do desenvolvimento pedagógico, mas hoje a gente vai abordar outras faces da educação, do desenvolvimento do ser humano de forma integral. Estamos o podcast, aqui... né, chamado Educação de Impacto, não poderia ter outros convidados, a não ser Fernanda e Cavenati. Muito bem, obrigada. Que RAP de Artes Marciais, que essa sim trabalha com educação e impacto. Que honra, gente. Obrigada. Estou muito feliz pelo convite, obrigada. Acho que é, acima de tudo, o propósito, né? Sim, é a gente propagar nossa mensagem, que é algo que pulsa meu coração, assim, muito, muito forte. Sim. Obrigado pelo convite. Na verdade, eu vim... Inicialmente, eu entendi que eu seria o espectador, depois o apoio, e de repente estou nessa cadeira, dividindo com 3 mulheres, enfim, né, que tem uma mensagem muito forte para passar. Mas sim, nós trabalhamos o QRAP, ele usa a arte marcial como o método, mas a ideia é impactar as famílias e despertar nelas esse desejo pela disciplina e o autodesenvolvimento através da arte marcial. É curioso pensar, porque o impacto, ele é arte marcial. Sim. Quando você pensa, né, pá, esse força, choque, essa né? força. Choque. E o que a gente tem há muito tempo já olhado para dentro é que tipo de impacto eu quero gerar. Então, o impacto, quando a gente fala em termos de exercício, o impacto, ele é positivo. E aí, quando as pessoas falam, eu não posso fazer nada de impacto, né? E aí você fala assim, por quê? O impacto, ele é positivo. Cresce, né? Exato. Desde que tenha uma educação guiada e uma educação direcionada por trás. Conta pra gente um pouquinho da QRAP, né? Eu tô curiosa, como é que começou essa história? Porque vocês dois são atletas e, de repente, resolveram empreender educando outros atletas, formando outros atletas. E com uma metodologia muito... única. Né? Que, inclusive, o taekwondo de lá não é igual a de outros olímpico. Lugares. Explica pra gente, conta essa história. O Cavenati está lá, indo lá... Para começar do começo... Lá da raiz, né? Da origem. Da onde surgiu? Da onde inspirou? Como é que... Conta um pouquinho. Da parte que você quiser contar. Normalmente as damas vão primeiro, mas nesse caso eu comecei antes na arte marcial. Então eu vou, talvez, trazer um pouco da linha do tempo e ela continua. Sim. Mas, começando do começo, eu comecei em 1994. Então eu completei 31 anos de arte marcial. Mas, sobretudo, esse ano tem sido um ano de muita reflexão, por isso que eu estava longe aqui, porque é o ano de 10 anos do QRAP. E o QRAP é o nosso, talvez, né, filho mais velho dentre os nossos. E a gente tem como missão esse impacto. E é engraçado, porque na arte marcial, o impacto mais forte promove o nocaute. E pum, fim de luta, acabou, não é? Não é o que a gente busca, porque para mim o impacto mais forte é aquele que é duradouro. É como você pensar em atirar uma pedrinha no lago, não tem muito impacto, mas a onda vai e você nunca sabe onde vai parar. Sim, às vezes daqui 10 anos um aluno vai falar de uma frase que você disse que ele de repente teve essa frase como um recurso no momento decisivo da vida dele. Sim. Então a verdade é que a gente nunca sabe, então a gente tenta trazer essa excelência para o ensino. Fazendo a história curta, em 1994, você tinha ali como grandes referências das artes marciais, eram atores, era o Van Damme, era o Sylvester Stallone, era o Chuck Norris, esse pessoal, né? Só que você praticava arte marcial e você tinha que tirar suas conclusões através da prática de que ela ensina a disciplina, a resiliência, o respeito, a hierarquia, a cadeia de comando. Mas era basicamente uma interpretação sua. Sim, pessoal. Depois de muito treino, depois de bater cabeça, depois de ir e voltar, você falava, não, mas realmente parece que isso ensina disciplina. E quem tinha esse nível de consciência. Exatamente, quem estava ali presente. Né? E aos 10 anos de idade, você quer se divertir, quer aprender a lutar e chutar igual o pessoal da televisão. Bom, eu tive a sorte de ter excelentes professores que conseguiram sistematizar esse ensino. E aí veio a minha paixão pela arte marcial, porque... Parênteses, professores. Excelentes professores.
Eu Segue. tive excelentes professores, sem dúvida nenhuma. Caixa alta nessa frase. Não, pode né? pôr aqui, eles sabem de quem eu tô falando, né? Mas eu acho que nesse momento eu tinha experimentado outras artes marciais, tinha transitado em várias, olhando, enfim. E o que me chamou a atenção no nosso ensino naquela época era porque já existia uma menção de um sistema. Olha, nós vamos começar aprendendo uma defesa, porque primeiro você tem que aprender a se defender, depois tem o chute, depois tem a técnica, o chute tem as etapas, 1, 2, 3, sim senhor, não senhor. Quando eu vi, eu estava numa cultura. Eu falei, nossa, que legal, não é? Anos depois, aí quando eu me formei faixa preta, antes disso, né, teve uma questão familiar que a arte marcial, nesse momento, se apresentou como um excelente caminho. Então, eu tive ali uma quebra no sistema familiar, meu pai, enfim e tal. E, de repente, era ou virar como é que fala? CLT? Não, pelo amor de Deus. Nada contra, mas... Nunca passou por Ele nem carteira de trabalho ele tem. Eu não tenho Nunca carteira de tirou. trabalho. Faz um corte. Eu não tenho carteira de trabalho. E... Nunca precisou criar, Não, né? eu nunca tive outro emprego. Eu nunca tive, nunca. Isso ia gerar impacto, né? Eu Com ia ficar 18 assim. anos eu abri a minha primeira escola. Olha Eu que nunca maravilha. tive outro emprego. Eu nunca tive outro emprego. trabalho. Ai, Eu gente, nem que sei o que sonho. é bater Gente, cartão, eu não sei. Isso é inspirador para muitos jovens que estão no esporte. E no Brasil, como tem tão pouco incentivo, né? ver que existem Mas isso outras gera dúvidas, né? É. Porque será que eu tô fora da casinha? Tipo, será E que eu muitas tô... E pras vezes famílias segurança também. dos adultos que são Exato. responsáveis, das né? famílias por incentivar isso. Eu vejo É até que- hoje, tira do esporte na hora que tem prova. É porque né? é engraçado, né? Tem uma série que a gente gosta, ela até é bem renomada, chama This Is Us. Sim. É maravilhosa. E aí, justo ontem ou antes de ontem, era esse episódio que um dos filhos, o que é adotado, ele questiona o pai. Eu acho que você me tirou do karatê bem na hora que... Eu acho que foi precoce. E por que você desistiu do karatê por mim? E ele, depois que a criança dorme, ele vai questionar a mãe. Será que a gente né? desistiu muito cedo? E a Será mãe que é? fala, será que aquilo nos feriu em algum momento? Porque, às vezes, acontece isso. Eu inscrevo meu filho e eu falo, eu quero que ele aprenda a disciplina. Ok, mas antes de uma criança disciplinada, nós precisaremos de pais disciplinados, não é? Aham. Olha, meu filho precisa parar de comer açúcar, mas vem cá, ele tem um cartão de crédito para comprar coisas com açúcar? Eu não estou entendendo. Quem é que Ele... compra? Disciplina, Não quem é? leva a criança, É. quem faz todo o processo. Então, Ó, às vezes, hoje- os pais estão cansados. Hoje nós estamos nesse dia. Hoje é um dia chave, porque hoje fecham as inscrições do exame de faixa que acontece em 7 de dezembro. Ó. O filho não gradua hoje porque o pai perdeu a mensagem no e-mail, no WhatsApp, no outdoor da cidade, o sinal de fumaça e as nuvens. E os As professores... mensagens E os professores individuais, falando, eles se são ele perdeu resistentes. todas essas mensagens, deixa eu contar uma coisa. Você está desmerecendo o trabalho do teu filho, é um desserviço. E teu filho vai Desrespeitou. trocar de faixa só em junho do ano que vem. Se você não for daqueles pais que vão falar assim, filhão, então agora depois do Natal, Ano Novo, a gente vai dar um tempo no taekwondo, porque... E a criança E aí vai a criança... acreditar. E aí, enfim... É o tipo de influência, né? Que muitas Voltando ao vezes... contexto, né? Sim. Quando eu tive essa ruptura familiar, a arte marcial se mostrou como a melhor opção que eu tinha. Talvez o que eu estivesse tentando dizer é que eu seria ou marginalizado, ou eu ia seguir arte marcial, graças a Deus foi o que aconteceu, ou eu ia virar um militar, nada contra, mas o famoso milico, né? Isso em Foz do Iguaçu. Uhum. Então, para quem conhece, Foz é uma cidade pequena, mas é uma cidade de tríplice fronteira. Uhum. Então, Tudo pode uma acontecer. Tudo opção, acontece, né? De ruim também, Sim. infelizmente. Então, mais tarde, né, eu acho que realmente para encurtar a história, eu entendi que o que eu queria era a família unida. Então, a arte marcial manteve a minha família unida da maneira que podia na época. Muitos dos meus mestres e professores fizeram esse papel da paternidade em um certo momento, de você resgatar e fazer submergir valores e de você, né? E que bom, né? Porque às vezes é necessário, né? E hoje eu acho que nada me faz mais feliz no meu trabalho do que ver famílias unidas. Sim. Olha, o exame de faixa que nós fizemos em dezembro, nós formamos, salvo engano, 12 faixas pretas. Não sei se foram 12 ou 18. Eu tô com esse número na cabeça. Eu acho que foram 18, desses 12 eram famílias. Ah, tá. 12 eram famílias. Olha. Pai, mãe e filho, Olha marido e mulher. Legal. E isso é a coisa que mais me deixa feliz. Então, agora sim, já indo para o QRAP, a metodologia, ela é pegar aquele achismo que eu tinha de que, olha, parece que a arte marcial tem alguma coisa a ver com disciplina, e sistematizar e trazer para a superfície e fazer com que isso seja, na verdade, o principal objetivo. Comunicado E aí, ali. claro. E aí muito da expertise dela, de não só da formação acadêmica, mas também de você poder fazer um planejamento, de fazer uma estrutura, Sim. uma planificação.
Então, hoje é pegar aquele cavenate lá com 10 anos de idade, 11 anos de idade, fragilizado no momento, e, poxa, como ele lá há 30 anos atrás, tem centenas hoje. Milhões, Centenas, é, centenas. Até mais, é. E não estou falando, eventualmente, de uma fragilização da conta bancária. Estou Sim. falando emocional, estou falando Emocional, socioemocional. não é? Emocional, familiar, né? É. Até, eu digo que hoje até mais pelo contexto do mundo Sem atual, dúvida. né? Então, antes, Isso aqui, ó. 30 anos atrás, uma criança de 10 anos tinha suas dificuldades, E era tinha seus criança. dilemas, É. e era E criança. era criança, é. Hoje parece que está lastrado esse estado de problema contínuo É. e criando esse estresse crônico. Você vê crianças muito novas, Depressivas, ansiosas. né? ansiosas, A gente ansiosas recebe. principalmente. É. Recebe, a gente Porque recebe. parte dos tratamentos que os psicólogos e terapeutas fazem é encaminhar para uma Indicar, arte marcial. isso. Sim, Né? Assim, a gente fala Principalmente de os alguma mais- atividade, mas justamente para você conseguir extravasar. analisar. E né? às vezes você não sabe nem explicar o que você está sentindo. Uhum. Sim. E ali na hora você vai soltando, você vai soltando, você vai soltando, É. você nem sabe o que você está sentindo. Ô, né? Fê, e como é que a gente comunica isso tudo que o Cavenati trouxe, que pra gente que está na área de educação é fácil, mas para quem está fora, que às vezes tem uma imagem, né, divergente, eu vou botar na luta porque eu preciso preencher a rotina do Preencher meu filho, grade, preencher é. a grade horária do meu filho. Até vai. Como é que a gente torna isso... O que acontece? A gente faz um alinhamento de expectativa e hoje a cultura que rapa ela é muito forte. Então, a gente não tem como levar o aluno mais graduado se a família não estiver junto. É. E isso é um ponto que a gente o tempo inteiro olha para dentro. A gente brinca, né? A saída é para dentro. É olhar o que a gente pode mudar para fazer por que mais famílias não estão sendo impactadas da forma como a gente gostaria. O que essas famílias, qual é a forma de comunicação que a gente precisa chegar até elas para ser assertivo. Então, ele comentou, né, da minha formação, educação física. Então, assim, eu falo de planejamento de aula como se fosse fazer um sistema de treinamento. Uma periodização, Uma né? periodização de até um campeonato, Sim. até algum evento. E normalmente a gente faz de trás para frente. Certo. Então, quantas semanas eu tenho, a gente faz todo esse processo. E aí, durante muito tempo, eu já tinha todo o planejamento técnico, tudo da branca, preta, depois, todas as ramificações. E assim, quando a gente fala de Ki-Rap, o Ki, ele significa a energia. E o Rap é a harmonia. Então, é a energia de dentro para fora. Inclusive, o tema do espetáculo agora, né, é Ki-Rap. The energy that moves you to beyond. Então, seria a energia que te move além, mas esse beyond, trazendo o be, que te move para ser. Sim. Ai, que Então, é para lindo. você Um jogo de ser. palavra, né? É uma energia que te leva para você acreditar, para você Além relembrar e pra... das tuas crenças de identidade. Quem é você? E é você que vai te levar além. E esse Ki-Rap é essa energia. E da arte marcial, o nome Ki-Rap significa o grito. Então, quando você fala que nesse movimento tem o grito, você tem o Ki-Rap. Então, é essa energia, esse grito de liberdade que você dá para você poder ser você mesmo. Então, eu falei, peraí, como é que a gente consegue alinhar essa parte física, que a gente tem muito... Sim. E assim, com todo respeito, tem vários profissionais excelentes que fazem isso. Mas como que a gente consegue enxergar aquele aluno como um ser humano? Porque cada aluno é único. Sim. Cada criança tem Traz uma uma história, história, cada né? criança tem famílias e tem Um culturas. sistema. E tem famílias que são, né, são estrangeiros, tem família. Então, assim, a gente tem um mundo que eu falo, como que é o norte que eu dou? De uma forma que eu consiga, né, assim, manter e ser sustentável. Só que a família tem que estar junto. Uhum. Então, a gente começou a explicar o que é disciplina. Então, disciplina é você fazer o que é correto. O que é correto? Conversa com seus pais. Entende? O A gente correto, ele é começa a meio jogar relativo, isso. né? Mas assim... A Às gente vezes ele é começou- conveniente, né? Isso, a gente começou a trazer os pais para perto. Traz para os seus pais o que é correto na sua casa, quais são as regras que você tem que obedecer em relação à disciplina. Então, comunicação é o elo entre o mundo e eu. O que é comunicação assertiva, não violenta? Será que às vezes eu estou me expressando de uma forma fácil? A gente vai trabalhar todas as formas de comunicação ali, porque esse é um dos grandes problemas mundiais. Comunicação. sim. Comunicação, E eu sei que a minha forma de comunicar é uma forma muito intensa. Então, a gente tem feito muito esse bate-bola para a gente chegar de uma forma assertiva para todo mundo. Então, eu vou falar sobre respeito. Respeito não é o que você sabe, é o que você faz. É através da atitude, Eu né? posso Não ter do fala. todos os títulos do mundo. E graças a Deus, na arte marcial, nós conquistamos tudo que a gente queria tecnicamente. títulos. Recém-mestra. Exato. Porque a gente sai caminhando, né? Porque a nossa mente de crescimento, ela segue. Só que como que eu faço com que isso não fira outra pessoa?
Né? Então, não significa que porque eu sei, porque eu isso, aquilo... Peraí, o que eu tô fazendo para poder respeitar e para que outra pessoa, de fato, seja vista, seja reconhecida da forma que ela quer. E porque é a necessidade natural do ser humano é ser visto, é ser pertencente, é ser... Reconhecido. Né? Reconhecido. Vocês acreditam que esse é o diferencial da K-Rap? Você trouxe, tem muitos outros profissionais bons, tem artes marciais diversas, mas o que faz a K-Rap ser a K-Rap hoje? A gente vive o que a gente ensina. E isso eu posso comunicar de várias maneiras. Mas chega num ponto em que as pessoas que me acompanham, eles sentem. Se o que eu tô falando é de fato o que eu vivo. Você transmite, né? Eu transmito, inclusive, as vulnerabilidades. Sim. Caramba, eu tô com uma dificuldade de ter disciplina em tomar água. Opa, como assim? Não, peraí, o que eu ensino? Eu falo, como é que eu posso mexer? Como é que eu posso ajustar? Então, hábito, eu tenho no meu celular, que todos os dias eu tenho que ticar para tomar minha água, tomar minhas vitaminas, passar creme no corpo. Porque a gente passa, a gente tá com tanta coisa na cabeça. Então, eu trago a disciplina para os pequenos hábitos. Eu trago o respeito, vivendo o respeito. Então, quando eu vou conversar com alguns sócios, uma conversa mais difícil, eu trago o eu. Eu tô sentindo isso e não acusando. Porque isso é respeito. Isso foi intuitivo, Fê? Ou vocês planejaram, né? Dentro dessa estruturação, olha, eu vou trazer valores, vamos estruturar um processo para a nossa escola? Ou foi intuitivo e vocês foram vendo no decorrer do tempo que vocês também comunicavam essa necessidade, isso? né? Além do físico... Também o emocional, o social, ou que cultural. Instintivamente, a gente ia passando nossos valores aqui. E aí, de repente, resolvemos estruturar isso e colocar em metodologia. Eu acredito que foram os dois, tá? Não teve só um ou só outro. Então, meu componente de busca de títulos, por exemplo, meu primeiro título, eu falo muito de família, porque a minha família sempre teve muito presente. Eu comecei depois que meu irmão já era faixa preta. Meus pais, teve ano, né, 2010, que eu e meu irmão ganhamos o Mundial no mesmo ano. Tava meu pai, minha mãe, minha irmã, todo mundo junto. Eu tava lá também. Né? Mas não foi quando eu ganhei. Mas a gente não era casado ainda, éramos namorados. Então, assim, pra mim, família é uma coisa muito forte. Então, eu trago esse berço, inclusive no processo de transformação. Quando eu me transformei, em vários momentos eu olho pro meu núcleo, eu tento ajudar eles, eu tento ensinar eles primeiro antes de ensinar o resto. Fora. Porque eu acho que não é coerente você falar e você gritar pro mundo uma mensagem se você não, pelo menos, tenta mostrar aqui, né? isso. A decisão vai ser deles se eles vão querer seguir ou não, né? Mas eu preciso, pelo menos, fazer essa parte. E nessa minha caminhada, dessa trajetória, teve uma frase, já adolescente, a minha mãe não conseguia acompanhar todos os eventos. Então, eu já viajava sozinha, eu já confiava, já ia para os campeonatos, e estava tudo certo. E ela sempre mandava mensagem, lembra que você é capaz. E nessa frase, tanto que, já vou bargar a roda, tem um quadrinho que a senhora Lopacinska, uma aluna nossa, queridíssima arquiteta, fez, a minha mãe escreveu, Eu Sou Capaz, e ela colocou no projeto da Casa Cor. Ai, que foi minha homenagem em relação ao corpo da mulher, o feminino. Agora já virou e ela trouxe as duas grandes frases, que é o Eu Sou Capaz e a cada dia, sob todos os pontos de vista, eu sou cada vez melhor. E isso é uma crença, é uma frase, é uma repetição que fortalece o seu sistema. E uma das frases, que era a cada dia, era pro meu irmão. Não era pra mim. Só que eu escutei, gente. Isso foi repetindo, entendeu? Vivendo, eu peguei. Né? Então, no processo, em vários momentos que a gente chegou a uma dificuldade, eu falava, eu sou capaz. Eu sou capaz. Tanto que tempos depois a gente falou, eu vou colocar isso como parte do juramento para as crianças. Então, eu posso, eu consigo, eu sou forte, sou capaz. E eles falam isso. Construindo. É o então, ritual deles. Né? Eu peguei na prática, caramba, isso funcionou para minha competição. Eu consegui o primeiro título, até uma instrutora mandou recente um vídeo, eu falei, gente, foi esse momento que surgiu Eu Sou Capaz. E aí você vê que às vezes é uma frase até comum, né? Que muitas vezes a gente escuta, mas que não tem o impacto, porque talvez não seja dita pela pessoa e gerou a no momento e não tem o resultado. Gerou a transformação em mim. Então, quando eu senti a transformação, eu falo, você consegue transformar também. Então, hoje, quando eu vejo pessoas que têm um tipo de transformação, eu falo, se ela conseguiu, eu consigo também. Não porque eu quero que você tenha, mas porque existe um caminho, existe uma lacuna, existe um modelo mental. Aí. E aí a gente fala, peraí, como é que eu trabalho essa parte física? E a Nath é mestre, literalmente, nisso, de visualizar padrões. Ótimo. Então, a gente olhava esse ciclo, e eu falava, gente, mas nós somos bons aqui, a gente tá aqui, o que tá acontecendo? Aí a gente fala, vamos estruturar essa parte emocional. Pronto. Eu já vivi uma experiência lá que tem a magia, né? Do eu posso, eu sou tem, capaz. Desde então, a porta, eles chegam lá... Eu lembro que o meu filho foi fazer uma aula experimental e aí ele conseguiu quebrar o quadradinho. A madeira. A madeira.
Rapaz, o menino ficou grande. Não, ele virou um pavão. Sabe, Ele a ficou relação, muito grande. a relação que a gente faz com a Um madeira, sorriso, né? É, ó. quando você traz no mundo empresarial o chá, que seria o conhecimento, habilidade e atitude. Sim. Quando a gente traz para o quebramento de madeira, força, técnica e atitude. Porque força você vai adquirir treinando, Sim. você vai, Com o né? tempo. Vai Conhecimento ganhando, também. né? Sim. Conhecimento você vai. Habilidade, como fazer aquilo, você vai ajustando. Aprender. Sim. Mas a atitude você pode ter desde o primeiro dia. Sim. E eu lembro Que que na é primeira isso? vez ele bateu e não conseguiu. E aí o instrutor falou, você consegue, vai. Aí ele- Reposiciona, que geralmente eles fazem, né? Chega mais pra trás, dá mais Muda, empurrão, ajusta, né? É. E aí ele foi e conseguiu. E uma outra coisa que eu observei lá, que depois eu fui entender, é que bem na entrada, primeiro, todos os meninos, todas as pessoas, as pessoas que botam pé ali chamam de senhor, senhora o tempo Senhor, todo. É cultura. E eu falava, não precisa chamar de senhora. Precisa. Eles vão, ó, Pode me chamar o de protocolo lá, eles vão sorrir e vão falar senhora. Claro, senhora. E a mensagem também, É. né? Depois da mensagem vem senhora. E até você entender e imergir nisso, você estranha, porque não é comum. E a outra coisa foi a faixa que fica bem na entrada, O ciclo. com os nomes, eu acho, de quem ia... Os futuros faixas pretas. Futuros Visualização. faixas pretas. A visualização, que é uma ferramenta da PNL, né? E a gente... É. Aquilo ali, na hora que eu bati o olho, eu Conecta, falei, né? gente, olha o que eles estão fazendo, que estranho, que curioso. Não é só uma escola, que né, diferente. de artes marciais. É visualização. Sim. A gente acredita. E volta. Isso também foi uma técnica para meu primeiro campeonato mundial. Meu irmão já era campeão mundial. E ele tinha um uniforme que era World Champ C. Raveducci, que é meu sobrenome. E aí, na época, ele falou assim, pediu pra minha mãe recortar, que ele ia mandar enquadrar aquele uniforme. Aí eu, espera. Mandei imprimir. Eu fui imprimir, medir as letras, coloquei Tudo. um F. F. Raveducci. Eu olhava e falava, eu sou campeã mundial. Serei eu, né? Eu sou campeã mundial. E eu acreditei que eu era campeã mundial antes do título. Não, ela Tanto foi... que a gente não tinha nada na época, isso em 2009. E eu cheguei no campeonato, lá nos Estados Unidos, e a gente já amigos, sempre amigos. Nossa, era o senhor Cavenati, né? Sempre amigos, a gente morando em cidades E diferentes. ele lá, né? E eu cheguei pra ele e falei, eu vou ser campeã mundial. Aí ele... Mas é que, contextualizando, na época, não existia campeã mundial mulher na América do Sul. Não existia, né? Sim, chegou Não tinha lá nenhum. pra... tinha uma professora, Kátia. A gente tá falando em 2009, né? Tinha. E aí ela chega e fala isso pra mim lá no hall do hotel, assim, e me impactou. Porque às vezes você escuta isso, você fala, eu sou o Batman. Você já Mas dá uma ela- resposta. Não, e ela conectou de um jeito, assim, o olhar dela, que eu falei assim, cara, Vai Essa ser. vai. é só contar os dias. Quer saber? Tríplice coroa. Não, São ela- três ela títulos ganhou- do mesmo ano. Do Ela mesmo, ganhou né? é como um Grand Slam, né? Como você, na Fórmula 1, fazer a pole, a volta mais rápida e ganhar a corrida. Tudo. Barba, cabelo e Nunca bigode, ninguém né? tinha feito isso. Uma coisa que talvez contribua para a tua pergunta, né? E se esse é o nosso diferencial, enfim, eu acho que tiveram algumas etapas. A gente sempre quer repassar para o público a transformação que nós tivemos. Sim. E eu acho que as pessoas procuram arte marcial pelas mais diferentes razões. Às vezes é a autodefesa, às vezes é o condicionamento físico. Hoje em dia, no K-Rap, é muito comum a pessoa apenas querer estar naquele ambiente, Exato, naquele ecossistema. cultural, né? Ele quer estar ali. Pertencer. Tem gente que vai por networking, Aham. tem de tudo. E tá tudo bem. Só que sempre duas coisas são ditas: disciplina e respeito. Eu quero que meu filho, eu quero desenvolver a disciplina e respeito. O produto final disso, normalmente, é a autoestima. O produto disso, né? Mais lá na frente. Pois bem, e aí tiveram alguns momentos. Quando nós sentamos e falamos, olha, nós vamos para Brasília, isso lá em 2012, a gente recém-casado, 13, aí em 2014 começamos a viajar para cá, teve um dado que nos chamou muita atenção, que talvez vocês tenham mais acesso que eu, mas era essa característica que tem aqui em Brasília do índice de depressão que as pessoas têm e até o número de suicídios que ocorrem e não é documentado, não é noticiado. E eu acho que deixa assim, tá tudo bem, mas me chamou a atenção. Essa nuvem cinza, né? Essa coisa. E nós entendemos... O clima, né? Meio pesado aqui. E aí eu entendi que nós poderíamos fazer a diferença e, de novo, falando do impacto, né? Sim. Agora, depois, já andando um pouquinho, um segundo momento foi a pandemia. E a pandemia, quando veio essa coisa de nós irmos para o online, tinha o ensino físico do online, tinha o instrutor com o aluno ensinando as técnicas, mas
nasceram aquelas lives e aqueles momentos do treinamento da Infinitos. mentalidade faixa preta. Sim. E aí ela, com a expertise dela, ela rapidamente fez todo um programa, escreveu as aulas. Perfeita. E A ela- gente transformou muito rápido. Foi muito rápido essa Adaptou mudança. muito rápido. E né? ali nós entendemos que o K-Rap ia virar praticamente um tratamento para as pessoas. Sim. E aí hoje um terceiro momento são nossos filhos. Esse terceiro momento é definitivo. O Benício com 4 anos, a Serena com 1. Eu penso justamente assim, em que mundo eu quero que ele viva, né? E eu sei que não é o meu querer, mas o que eu posso prover para ele, pelo menos no sentido de educação através da arte marcial. Sim. Então, tiveram esses momentos, assim, que acho que foram checkpoints que construíram, de O uma que maneira muito hoje- orgânica, o que é o nosso diferencial hoje em dia. A gente fala muito isso aqui, né? Muitas vezes a gente se preocupa com o mundo que a gente vai deixar para as crianças, quando na verdade a gente tem que se preocupar com as crianças que a Total. gente vai deixar para o mundo. Então, viver essa cultura, respirar isso e propagar de forma até natural, é muito do que eu falo lá em casa também. Lá também eu tenho 3, né? E aí, às vezes, a Nina fala assim, mãe, você vai trabalhar? E aí eu falo, vou, filha, ela boa transformação para famílias. Olha que legal. Né? Já Porque entendeu. ela tá lá, às vezes ela tá comigo. Hoje ela tava com a gente na reunião. Aí a Babi até falou: ai, amiga, você tá sem rede de apoio? Eu falei: não, mas ela faz parte do meu trabalho. Ela vive o meu trabalho junto comigo. Então ela estava lá com a gente fazendo reunião e ela, né, interagindo. No momento ela sai, ela volta. Então, promover esse exemplo real da transformação, né, mostrar que de fato a gente está deixando algo que vai além da herança, né, financeira e tudo mais. Eu acredito que esse é o verdadeiro impacto, né? Porque é você saber quem serão seus filhos no mundo de amanhã. E principalmente na época da pandemia, a gente virou rápido. Então, em uma semana, a gente já estava com toda a grade no online. A gente abriu Disponível. dentro várias janelas de Zoom e várias aulas simultâneas. Era a gente uma entrava loucura. com 2, 3 instrutores, Nossa, fazia as salas, né, paralelas e volta. Então, assim, foi muito rápido. E a gente trouxe para os pais a principal mensagem, que é: pais, vocês são os jornalistas dos seus filhos. Os filhos não têm o filtro e a capacidade de ver o que está acontecendo, porque a gente não sabe. Então, a gente trouxe o paralelo da luta. Eu estou lutando contra alguém que eu não tenho noção da capacidade. Então, a gente nunca vai menosprezar o que o meu oponente. O que eu vou fazer? Eu vou me fortalecer. Sim. A gente nunca vai menosprezar o oponente no momento de luta. Mas o que eu faço? Me fortalece. Eu vou saber quais são as minhas fortalezas. Então, pais, desliguem a televisão. Passem só o necessário. né? Filtra. Vai brincar com teu filho, Vai vai. ajustar. Ó, tal hora tem horário de aula, coloca o seu uniforme. Vai para um ambiente. Aquece, alonga. No Vive, paralelo, né? Tudo aquilo. Todos os instrutores, eu falei, eu quero cartas. Aluno por aluno. À mão. Eu falei, eu quero que vocês escrevam E a gente assinou a o mão. detalhe. Olha, que Eu quero que o lindo. aluno, quando abrir essa carta, que ele entenda que aquela carta foi escrita para Pelo ele. professor dele, É. pra Que ele. não Pra tem ele. lugar no mundo que vai saber contar essa história que está Legal. escrita aqui. Mas os bichinhos trabalharam. Imagina, todo mundo com calma. E esse Fui papel pro do professor. correio. E não É tinha IA isso. ainda, viu? Não, não tinha nem como. Então, a gente foi pro correio. Entregar e aí, um por tudo um. para entregar. E assim, Correio era vários- assim, ó. Vários alunos dando esse retorno, desse olhar direto. Sim, o Porque diferencial enquanto tá aí, a gente né? olhava na internet, tinha um post assim: não abandone seu professor. Não, eu falei, gente, vira o processo, o Que foco apelo. é no aluno. É no aluno. O foco é no É no aluno. E a aluno. gente está vendo as É. consequências desse período até hoje. Agora, Né? Quando você também. traz a questão do medo, eu tenho contato com crianças que estão com impacto desde a pandemia. Eu acredito. Social, de comunicação. Pânico quase, né? O Então, estresse foi muito alto, travou, né? E numa fase, às vezes, primordial do desenvolvimento dessa criança, que agora está um jovem, ele criou aquela ferida, aquele trauma forte. E as famílias também não dá muito para culpar, porque as famílias também estavam com as suas questões, com os seus medos, muita perda e insegurança diante desse Instabilidade, oponente. né? Então, como que eu vou comunicar? E esse foi um cuidado até que a gente teve, mas em função, acho que, do nosso meio, do que a gente já acredita, do que a gente trabalha, para tentar blindar um pouquinho eles desse mundo... e de tudo que aconteceu, que foi bem no mundo, né? Foi. Foi um oponente gigante que a Gigante gente não no mundo conhecia, todo. Global, muita né? coisa. E a gente não tinha muito um modus operandi, né? Cada um teve que construir. E até as instituições, a gente como psicólogos, vocês como educadores, né? Esportistas, atletas e tudo mais, o que a gente pode fazer nessa área, né? De atuação? Porque é isso.
Vou continuar com as minhas aulas? Sim, vou continuar. Mas como é que eu converto a presença dos meus alunos, né? Como é que eu faço com que eles entrem Qual no foi Zoom? o diferencial? Família. Porque a gente tem na missão despertar as famílias. Então, vários pais começaram nesse momento. Fazer junto, Eu tô né? curiosa, Fê, quando você traz famílias. Famílias, no processo de educação, atualmente tem sido um grande desafio. Botar dentro. Vamos Me mostra uma família, eu te mostro um problema. É um podcast só pra isso. Tinha que ser família de impacto aqui. A gente fala Mas sobre talvez eu possa família. ajudar. A gente fala sobre família porque a criança ela vai sustentar essa mudança quando ela perceber isso em mais de um ambiente. Sim. Então, se a gente fala até os 13, 14 anos, o que os pais estão falando é a visão de mundo da criança. Né? Depois disso, a criança, fase de adolescência, começa a questionar muito mais e começa a gerar o conflito, até mesmo a questão hormonal. Então, quando os pais levam essa criança para um ambiente seguro, e que os pais sabem o que está acontecendo lá, e os pais entram lado a lado, porque normalmente em casa é a posição hierárquica em Hierarquia. cima. Então, quando eles estão no tatame, é lado a lado. Os pais têm dificuldade e os filhos ajudam, porque normalmente as crianças têm Uma mais troca, facilidade. né? Então, o pai se coloca numa posição de vulnerabilidade ali que ganha um respeito. Vocês acreditam que vocês têm famílias diferentes dentro da instituição? Tipo, eu atraio um perfil de famílias que é diferenciado da média. Ou eu consigo também impactar e transformar algumas famílias que chegaram aqui, às vezes só um menino, com uma babá, pouquíssimo contato, e eu consegui trazer todo mundo para dentro. A minha mãe tem uma frase, por isso que eu falo família, que ela fala assim, a sociedade se auto-organiza. Então, a família tem que querer. Tem famílias que são lindas e de comercial de margarina que eu vi. Então, assim, nesse processo, qual é o nosso papel? É acolher sempre a família, porque ali todo mundo tem as suas peculiaridades e tá tudo bem, entende? Então, o nosso papel é despertar. De que forma? Através da criança. Então, conversa com seu pai o que é a verdade. O pai vai gerando autoridade, vai vendo, opa, será que eu consigo no meu dia a dia? Pais que relatam, por exemplo, uma família hoje, eles já são faixas pretas. Ele é médico intensivista e ele foi fazer uma certificação internacional no hospital que ele trabalha, que ele é chefe da área da UTI, né? E ele falou assim, naquele momento, me veio o quebramento de madeira. Olha. Porque é um desafio. E isso era uma madeira preta, que pra gente é mais forte. Ele falou, eu reuni minha equipe e eu falei sobre o quebramento de madeira, que a gente ia conseguir, que a gente tinha um alvo, que a gente tinha treinado para aquilo. Me arrepia. Então, assim, a família ela é transformada quando eles querem. Tem que ter uma abertura, né? Mas se a acho que- gente tem a abertura, a gente vai. E eu acho que é isso que a Babi trouxe, né? Porque muitas vezes o modelo de família que hoje a gente percebe que aqui Rápido trabalha, impacta e gera esse despertar, não é, por exemplo, o modelo que a gente hoje vê por aqui, né? Muitas vezes o nosso modelo de família é o seguinte, meu filho tem um problema, estou Resolva. contratando você para resolver. Primeiro passo é, deixa eu saber quem é você. A matrícula do WhatsApp. Aqui em Brasília foi a primeira vez que eu matriculei alguém pelo WhatsApp. Sem nem conhecer. E aí, de repente, não era Pix na época, era, sei lá, transferência. Transferência. E aí chegou ali, e com isso meu filho está matriculado, o valor bateu, ok, tá, mas escuta, mas e... Não. A babá vai levar, o motorista vai pegar. Sim. E aí, primeira vez que eu vi isso na minha vida foi em Brasília. Agora, muitas vezes os filhos, e às vezes com essa intenção de você apenas delargar, né, o Sim. teu filho ali, é uma porta de entrada. Às vezes, através disso, eu vou conseguir chamar atenção. Às vezes, através disso, não o meu caso, mas um professor vai dar aula 1, 2, 10, 15, 20 vezes, até a hora que o filho vai falar 20 vezes o nome dele em casa e o pai, principalmente, vai falar, quem é esse tal de Mestre Cavenati? Aí ele vai entrar onde? No Instagram, no Google, e ele vai pesquisar. E aí, a partir dali, ele vai tomar uma decisão. Ele vai falar, pô, que legal, eles têm uma mensagem ou não? Pô, fala sério, quem esse cara pensa que é? Pois bem, muitas vezes aí acontece uma seleção natural. Isso. Aí é um momento que, se eu tive a sorte de ter esse pai num evento, ele captou a mensagem. O que acontece muito hoje em Brasília? Não, mas o fulano tem o filho na Escola do Lago, o fulano tá no Noroeste e o cara lá da igreja também tá. Não, peraí, deixa eu dar uma investigada, deixa eu Sim. investir. Hoje já acontece isso Sim, um já pouco, existe né? uma marca, Já. né, também. Já. Existe uma percepção, né, do público, mas no fim do dia é sempre uma decisão dos pais, porque, como ela falou, até os 13 anos você pouco vai contestar, né, Sim. a decisão dos teus pais, mas por outro lado,
A gente tem ido muito nesse caminho de conscientizar os pais, de tentar chegar até eles, bater nessa porta, mas ao mesmo tempo, depois que acontece essa seleção natural, é que a gente diferencia quem vai ser faixa preta e quem não. Sim. Aí são dois caminhos totalmente Quem diferentes. Quem tem o apoio da família costuma ser mais... Ah, Sem sim, é dúvida. muito longevo, E né? assim, se o aluno chegou até a gente, que bom que ele chegou. É. Existe uma fagulha nessa família que ele quer, entendeu? Por mais que é muita Existe uma casca. motivação, mesmo que mínima, Isso. né? De mudança, né? Porque é Isso. isso. Às vezes é uma mudança de rotina, às vezes é uma mudança social, né? Porque, vai lá com esse vizinho. Vai Né? Seu em- primo é. tá indo, vai lá junto com seu primo. Isso, Na é Grow, uma fagulha. a gente percebe também um perfil de famílias diferentes. Né? Quem vai buscar educação emocional não é a média. É uma nata. Então, as pessoas falam, é importante, entendo que é importante, é maravilhoso. Que legal. Que legal. Ixi, mas não cabe na minha agenda. Ixi, mas não cabe no meu orçamento. As prioridades Ixi, em mas não sei o quê. primeiro, né? As prioridades são Mas a outras. pizza cabe. Aham. Entendi. Mas até esses dias eu... Só que aí dói. É. E aí o pai se afasta, Eu- porque às vezes alguma coisa que a gente fala vai pegar e ele vai ter que mudar. A gente está testando a linha editorial do QRAP esse ano e vocês vão ver isso mais forte o ano que vem. Mas aí teve até um vídeo que eu falei, e eu falando, promovendo o QRAP, falando dos benefícios, quem nós somos, para onde vamos. Aí chegou uma hora que eu falei, eu vou fazer o policial ruim agora, eu vou gravar um vídeo que é o oposto. E aí o vídeo ele começava assim, ei, você pai e mãe que tem filho entre 2 e 12 anos de idade, você quer ocupar o tempo do seu filho, de repente que ele gaste uma energia, que ele que faça uma lutinha e te dê um sossego na agenda, deixa eu te dizer uma coisa, o QRAP não é para você. Porque isso. posicionamento. Aquele vídeo mudou Bombou, o jogo. né? Mudou o jogo. Então, é um posicionamento que hoje a gente já não tem mais medo de dizer, de falar, ô filhão, você quer deixar teu filho aqui para poder ali tomar um café, uma cerveja e dar uma relaxada no celular? Cara, desculpa, mas não. É o que a Bárbara sempre toca na tecla, né, pra gente. A gente não é uma escola de recreação. Não. Né? Nós somos uma escola de emoções. A gente ensina o seu filho a entender o que se passa dentro, porque o comportamento dele é revelado a partir disso. E o né? Perfeito. processo é contínuo. Não adianta a É. gente Não. trabalhar dentro do espaço e ele ir para casa e não E- ter e espaço pronto. de Na fala, verdade, não o tempo ter... contigo é muito pequeno. Sim. É. As outras 23 horas dentro de Exato, casa é o né? quê? Não é? E aí essa percepção de valor que a gente bate também muito forte, né? Porque é isso, mas é porque ele tá, por exemplo, constipação. Constipação é algo que, assim, tá no nosso top 5, né? A É criança mesmo? segura xixi, segura fezes, e aí você vai entender a logística, é uma consequência do ambiente, né? Olha É só. provado fisiologicamente que não é remédio que vai soltar, entendeu? Entendi. Às vezes até o remédio ele é inserido, mas não solta. Por que que não solta? E assim, o que a gente tem trazido um pouco de estudo, né? Então, quando a gente vai estudar pensamento, sentimento, ação e resultado. Então, você consegue pensar. No dia a dia, a gente consegue pensar? Ou as coisas aconteceram e pau, bateu na emoção. E é o que acontece com as crianças. As crianças não conseguem, às vezes ela até responde. Então disciplina é fazer o que é correto, obedecer o que é correto. Decorou. Então ela já sabe. Só que no dia a dia aconteceu alguma coisa que ela explodiu. E os pais também acontecem isso. Então a gente começou a ter que bater. Como é que você age? O que significa respeito quando eu estou com raiva? Sim. Trazer Como é a que você... situação, né? Exato. Aconteceu alguma coisa, algum amiguinho te provocou, e como é que você vai respeitar a situação com raiva? Já é criando uma memória de trabalho para os E um momentos repertório, reais, né? Que é o treino de Isso é uma repertório. virada agora, a gente vai trazer divertidamente, vai trazer de uma forma muito lúdica. Agro... Bom, a gente já Amém. tem conversado sobre isso e não é de hoje. É. Tô aqui, tenho mensagens de anos. Vamos. Tenho evidências. Vamos seguir nessa Vocês vão um linha, podcast né? pra isso. Porque assim, nós temos o nosso limite físico, né? Eu também quero acompanhar o Benício, também quero acompanhar a Serena, também quero acompanhar as empresas. Então, assim, pro nível de crescimento de onde está indo minha cabeça, eu preciso de pessoas, Sim. né? E Fala um pouquinho desse nível de crescimento. Quantas escolas, quantos professores? Vamos entender como é que tá, qual é o tamanho da QRAP hoje. Rapaz. vamos lá, 10 Rapaz. escolas. São Todos 10 no Distrito Federal? São 6 aqui, 3 em Florianópolis e uma em Dourados, Mato Grosso do Sul. Que a Como é mais que é essa recente, gestão, né? assim, A mais gente? recente Aqui, são lá, as duas. Ah, daqui. em Dourados é uma delícia, não? Eu gostei de lá. Eu não fui pra Visitei a Dourados cidade. ainda. Ela não foi ainda, vai ano que vem. Há 2 anos nós somos sócios de lá e eu não fui ainda Adorei. por conta Cidade do processo. maravilhosa. Outros sócios já foram e aí faz parte do crescimento isso. Eu entender Sim. que eu não estou o tempo inteiro em Em todos os Aham, em lugares. todos os lugares, Está é. presente Exato. em todos os lugares. Enfim, mas hoje são 10 escolas, nós estamos com um time de 40 e poucos instrutores, aí tem todo o time ADM agora que entrou esse ano para poder aliviar a equipe de instrução.
1.100 e poucos alunos. A reunião de segunda reportaram 1.131. De ontem. Então, assim, esse é um acompanhamento Ativos, ativo. no momento. Treinando. Fora quem já passou. Não. Quantas Não, já foram são mais de impactadas? 10, já são mais de 10 mil vidas. Até porque a escola já. de Floripa a gente recomprou. Essa é uma história também de... Da outro podcast, mas ela vai fazer 20 anos, Essa escola a gente veio de lá, quando a gente, né, foi abrir Brasília, enfim, a gente vendeu. E aí, em 2023, nós recompramos. Por conta da gestão, essência e tal. E as pessoas vieram junto e a gente recomprou por conta das pessoas. Sim. A gente Lindo, reconstrói né? qualquer negócio se eu tiver pessoas. Aqui começou com Asa Sul, Sudoeste, Lago. Aí veio a Escola Lago Sul. Eleva, Lago Sul. Aí veio a Escola Eleva como primeiro ponto de ensino e ramificou em outras, né? Então a gente considera tudo isso uma escola. Kingdom Sim. é uma. Amo. Eu falei com a Sirlene. Kindle amo. vem, Aí, ó, a Sirlene, depois Sirlene você, tá? A gente teve reunião Kingdom, semana passada. Eleva, agora Sigma também está começando um trabalho. Aí, mais recente, tem Noroeste e Jardim Botânico. São as duas mais novas que abriram no começo do ano. Aí, em Florianópolis, essa do bairro Santa Mônica, está completando quase 20 anos já, 18, 19 anos. Coqueiros, que é Continente, e Centro de Floripa. E essa de Dourados é meio centro ali, mas chama Jardim América. Jardim América, mas é meio centro também. E existe esse plano de franquear ou abrir outras unidades assim também? Como é que vocês enxergam isso? Franquear, não nesse primeiro momento, não. É difícil falar, porque assim, a franquia... A gente está estudando o conceito, entendeu? Entender que eu quero seguir na operação. Eu acho que isso faz a diferença, né? Principalmente quando a gente fala sobre ensino, sobre uma metodologia. Então, principalmente a arte marcial, que assim, você está ensinando a pessoa a lutar, você está ensinando a pessoa a se defender. Não é um então, produto, né, que você multiplica. Até porque a gente leva como uma responsabilidade inconsciente nossa se essa pessoa for usar para o lado negativo. E tem uma cultura forte, né? Tem. Que se isso é difícil, talvez seja propagar, se não são vocês na frente. Mas a gente está... eu acho assim, na cabeça, né? é muito legal você, como ela tem dito, né, você estruturar a sua empresa a ponto de franquear. Significa que ela está muito organizada, muito processual, muito ABC, Redonda, 1, 2, né? 3, enfim. Mas hoje o franquear, especialmente no nosso negócio, eu acho que você ia perder um pouco o fio da meada da arte marcial, da cadeia de comando, do respeito, Eu nunca vou dizer nunca, mas assim, por hoje, nós estamos dando a oportunidade daqueles que estão conosco há bastante tempo de serem sócios das escolas. Perfeito. Esse, né? para mim, é o modelo mais saudável. O sócio, assim, o nome soa até talvez pejorativo, é o sócio operador, e às vezes eles são sócio operador em uma escola e sócio administradores em outras. Mas eu sempre digo para eles, o limite é deles. Até onde eles quiserem crescer, eles vão ter a chance de colocar o CPF deles em vários CNPJs e nos ajudar. É um time formidável, é um time de excelência, eles trabalham no limite da excelência, como pessoas, e isso reflete como instrutores. E hoje eu estava almoçando com um deles e falando especialmente, não desmerecendo ninguém, mas eu acho que a cronologia cumpre esse papel. Os que estão conosco de antes da pandemia, não, esses passaram... Viraram família já. Não, viraram, porque é igual quando você tem encontro de 25 anos dos formandos XYZ. Sim. A gente passou por muita coisa junto, né? O pelotão do quartel. Não, a gente passou por muita coisa junto, em especial a pandemia, depois o nascimento do Que Rápido, mais absoluto zero, essa marca, essa filosofia. E aí hoje tá vindo um time também que não tá de brincadeira, que é o time de base, são os novos instrutores com muita energia, muita inovação, muito gás, muito... E tá fazendo bem. Que faz o circular, né? Como é que é esse processo? É no processo de seleção? É na formação interna? Como é que vocês estão chegando nesse time? Hoje, na verdade, assim, a gente tem o Academy que está surgindo. Na verdade, já surgiu, né? Não, a Academy já tá... Já tem turmas acontecendo, mas eles eram alunos. A grande maioria deles eram alunos e passaram para o quadro de instrutores. Então, eles já tinham a cultura e eles passaram para o quadro de instrutor. Já aconteceu da gente contratar pessoas da base sem conhecimento nenhum de arte marcial e já trazer para treinar. Só que a gente sabe que isso vai levar um tempo. Sim. Eu não vou esperar um resultado imediato. Então, você vai colar em alguma pessoa mais sênior e vai caminhar junto com essa pessoa. E com isso surgiu a Academy, que é a escola de instrutores.
Então, é onde a gente ensina a dar aula, é onde a gente ensina as formas que uma criança aprende, como que a gente vai verbalizar com a criança. É aqui nesse processo do Academy. Então, a pessoa fez a formação, que são os colarinhos, enfim, aí tá pronto para entrar ou para assumir alguma turma. Então, a gente vai fazendo essa formação externa. Meio paralelo, né? Porque... E inserindo a cultura. E agora a gente tá já nos finalmente, já foi toda a documentação, só falta receber o CNPJ do Instituto QRAP. O que é o Instituto QRAP? Então, o Instituto QRAP é onde ele vai atingir crianças em situações de vulnerabilidade. Uau. Onde a gente vai trabalhar transformação através da arte marcial. Você ganhou meu coração. Por quê? O outro lado, né? Aqui do lado, E aonde que a gente tem falado muito sobre isso? Nós temos mergulhado para dentro. Sim. Nós temos mergulhado para o nosso lado espiritual. Então, a gente não tem como achar que está separado. Então, a gente peraí, qual que é o nosso chamado? Nosso chamado são pessoas. A gente vai abrir 10, 20, né? Mais 10, mais 20, mais 100 escolas. Vai. Mas para que isso? Entendeu? O que isso vai motivar? Vai chegar uma hora que com todo o devido respeito, dinheiro é importante, eu não sou, né? Seria hipócrita falar que não. Mas chegando uma hora que não é mais isso que te motiva. 45, 60 escolas é só teu ego falando. Então, assim, a gente entendeu que através do Instituto QRAP a gente vai trazer crianças, vai ensinar da base isso e vai trazer famílias, porque ele tem várias. Comunicação, entendeu? São as crianças, ele pega uma estrutural da vida. Sim. Então, essa sexta-feira agora, tem um grupo do Academy, que a prova de instrução deles, eles vão para um instituto em Ceilândia. Ah, legal. Sim. Eles vão no Instituto do Carinho. Instituto do Carinho em Ceilândia. Então, eles vão pegar crianças, eles têm que dar uma aula. Eles a gente vai avaliar se eles estão seguindo os processos, a estrutura de aula, a linguagem, se tá... comunicação, até porque é um público que a disciplina vai ser mais desafiadora, o vocabulário vai ser mais desafiador. E se você transforma essa criança... a motivação, né? Porque às vezes eles estão ali cumprindo tabela, porque para estar, por exemplo, para estar sendo atendido ali pela ONG, receber a bolsa, né? receber o almoço, existem alguns critérios, eles não E dão ali a gente vê a verdadeira... É isso que eu preciso. E ali eu vejo tirar uma verdadeira transformação. Porque são pessoas que têm pouquíssimas oportunidades quando tem. Que é diferente de um outro público que... Aquilo ali talvez seja uma atividade física dentro da história dele. Mas dentro desse ambiente social, você tem a oportunidade de fazer uma carreira. Você tem a oportunidade de fazer um ser humano... A gente hoje trabalha com um público que eles têm recursos ilimitados. Mas eles não têm, muitas vezes, a presença, o amor, o carinho. Então, tem muitas crianças que chegam com birra, com qualquer outra questão que está rotulado como indisciplinado, porque, na verdade, falta um olhar. E não é diferente de uma criança em situação de vulnerabilidade. A diferença é que uma tem recurso e a outra não. Mas esse olhar, às vezes a criança não tem nada em casa, mas os pais têm celular. E é verdade, porque isso é o que conecta, né? Melhor internet. Você pega essas duas crianças e coloca numa sala. As duas, elas vão se conectar. Vão! Porque elas têm ali vão brincar. A mesma necessidade, a boa falta, né, de atendimento da necessidade. Isso é comprovado, né? Às vezes eu tô com o Benício em algum lugar assim que não é equivalente à realidade dele, ele desconecta rapidinho. Chuta uma bola pra você ver. Mas a questão do Instituto também, há uns 2, 3 anos atrás, eu acho, eu tive a chance de conhecer um grande player do mercado das artes marciais, mas sobretudo um grande campeão no Brasil, que foi o Flávio Canto, do judô, né? Nesse caso, judô, jiu-jitsu. E ele tem um trabalho do Instituto lá no Rio de Janeiro, que já formou até campeã olímpica, né? Me foge o nome agora, me desculpe a gafe, mas formou campeã olímpica. E ele mas assim, é um ser humano incrível, um cara assim que leva a arte marcial no coração, é um faixa preta renomado, não vamos nem falar de títulos, mas hoje pai de família, enfim. E aí a gente já ali na resenha conversando e ele falando do Instituto, com todo orgulho do mundo, né? Falando da formação de campeões, eu tive aquela menina campeã olímpica, mas o campeão brasileiro, o regional, Eu falei, mas eu sempre tenho essa pergunta, a janela de competição é curta, é pequena? Você vai performar até seus 30, 35, com muita sorte. E nós vimos o Cristiano Ronaldo marcar um gol de bicicleta ontem, né? Aos 40. Mas ele é humano. Ele não é humano. Ele não é humano. Mas eu sempre faço essa pergunta. E depois? E ninguém tinha resposta. Então, eu imaginei assim, quantas pessoas se atende no Instituto? Ele falou, não sei quantas mil. Eu falei, e se o fim deles não fosse ser campeão, fosse ser instrutor? Aí ele, opa... Aí a gente limpou a fumaça da cabeça, né? E eu fui para casa com isso, conversei com ela e brotou no meu coração. Mas principalmente porque eu vim de uma realidade dessa.
eu vim numa realidade, cara, que era isso. Tem vários alunos que falam, nossa, porque vocês já vieram de uma realidade toda a gente... Não. Que realidade é essa? Alô, que realidade. Teve um Pedigree aluno, é bom. teve um Que a pai de gente aluno que pensa que é falou... do sul, todo mundo é rico. né? Não, tem um pai de aluno que falou, mestre, para os alunos você já nasceu campeão do mundo com 10 escolas, Ironman e... Graças a Deus, eu nunca passei necessidade. Eu viajei, né? Mas assim, eu quero ir para o primeiro mundial, Estados Unidos. A minha mãe, ok, o caminho é esse. Você vai por onde? Sim. Olha, tá aqui, se você quiser tentar uma bolsa na prefeitura, você vai ter que fazer esse projeto. Eu agarrei. O que mais tem que fazer? Olha, eu tenho um trabalho que você consegue operar no meu lugar. Eu consigo. Deixa eu ir, né? Então, assim, ela foi me dando oportunidades. Opções, né? Sim. Ela poderia ter trabalhado e me entregue de mão beijada, mas entende? Diferente do Cavanagh, que já galgou um pouquinho mais. Eu acredito nesse caminho que o esporte, quando você traz assim, vamos não só focar na carreira de atleta, No pódio, mas né? também ter uma carreira pós o tempo útil porque de atleta. O pódio, ele pode também te trazer uma ideia errada. Se Nem você todo mundo acha que cabe, você vai ser não campeão cabe todo mundo. e depois você vai abrir uma escola e vai encher de aluno, deixa eu contar uma coisa. Não, tá? Não. Eu lembro quando a primeira vez que fui campeão mundial foi em 2015. Como eu lembro dessa história? A gente chegou do aeroporto dos Estados Unidos, feliz da vida, medalha, primeiro lugar. O Ru, 10 anos para conseguir esse título. Imagina. 10 anos. 3 vice-campeonatos, 2 terceiros lugares, lesão, cirurgia. Pum, fui campeão mundial. E aí a gente chegou na escola, tal, preparou tudo para receber os alunos. Estamos de volta, os campeões mundiais estão em casa, né? Imagina, Aí fui receber os alunos na porta, todo orgulhoso. Falei, meu, hoje é dia, né? Aí chegou o Medalha. primeiro aluno. Chegou o primeiro aluno. Aí o aluno, a mãe assim, mestre, não era mestre ainda. Professor, abraço, beijo, não sei o quê, parabéns. E o aluninho me olhando assim, ó, impaciente. Impaciente, 8 aninhos de idade, impaciente. Aí ficou aquele clima, a mãe cutucou e falou, dá os parabéns, ele é campeão mundial. Ah, que legal. Viu, mas eu comi cenoura, você tem que me dar a minha premiação aqui, ó. Clips. Eu quero a minha premiação porque eu comi cenoura. Eu falei, caraca, velho. Essa medalha aqui, Olhei né? no Rock e falei, entra. E Tu vai ganhar seu clipe aqui. agradecer. Então eu penso muito nisso. Até O título é seu. outro grande projeto que nós estamos tocando em paralelo são todas as brincadeiras, salvas as proporções à parte, são os 2 filhos que nós estamos parindo nesse fim de ano. Ah, meu Deus. Que é o Instituto Quirrap e o outro é a confecção própria. Ó. Então a gente está com uma confecção própria agora, enfim, ela está muito envolvida nisso. E aí vai atrás de costureira, vai para os Sim. bairros. Gente, é isso. É o Nós Instituto estávamos- mergulhado com costureira. Você vai atrás. Aí entende? vamos dar aula pro moleque, a mãe é costureira, você já está Sim. alimentando 2 pessoas, não é? É. E eu acompanho Fazendo essa roda vários girar, né? mundos do esporte, né? Um deles é a Fórmula 1. E aí você pega o atual campeão mundial, ele é 4 vezes campeão do mundo, mas ele começou aos 3 anos na academia deles, aos 5 anos no kart, aos 8 anos estava disputando. Ele veio da fralda. É esse Diferente. cara que eu tô olhando. Essa forja, você falou, pô, levei 10 anos para chegar ao título. Essa forja faz a gente Claro. forte para as adversidades. É. E são pessoas que são expostas a adversidades muito mais intensas e maiores, às vezes, né? Então, ter esse acesso, né? e todo esse trabalho que é feito para que você consiga se fortalecer, quando você trouxe, né? Eu vou fortalecer, vou criar ideias, vou desenvolver uma mentalidade, vou abrir expandir minha mente para ser um empreendedor na minha vida, um empreendedor da minha vida, Sim. ser gestor da minha vida. Não necessariamente ser rico, bem-sucedido, mas, gente, ter um caminho no que não esporte, seja marginal, né? Você tem o título como algo a ser conquistado. Sim. Então, a probabilidade de desistência, ela acaba sendo um pouquinho menor, porque você tem alguma coisa muito clara. É a cenourinha, E aí, né? quando você vai É. perguntar fora desse âmbito esportivo, o que você quer? É. E aí, normalmente, as pessoas desistem porque elas não sabem o que elas Tão sem querem. propósito. Exato. É. Muitas vezes a gente tem essa abordagem, né? Principalmente para os pais. Então, o que você quer para seu filho? Ah, quero que ele seja feliz. Tá, mas a felicidade, primeira coisa, é subjetiva, né? O que é felicidade para você? Ah, que ele tem uma boa carreira. Carreira fazendo o quê? Né? CLT? Empreendendo? Porque até isso são caminhos que vão levar para Tá tudo bem ser CLT, gente. Sim. A gente tem vários CLT dentro. Não, capaz. Não, mas velho. é isso. Se for um Forma alguma. objetivo, Sim. é um caminho. Agora, se não for esse objetivo, é outro caminho, né? Sim. Lá em casa eu tenho uma que não quer ser, ela quer ser juíza. Minha filha mais velha que faz faculdade de Direito. Aí ela vê eu e o pai dela empresários, empreendendo, ela fala, meu Deus,
vocês sofrem demais. Eu quero passar no concurso e me tornar juiz. Eu falei, você acha que você não vai sofrer? Deixa eu te contar uma coisa. Você acha que é só fazer uma prova, passar no concurso e pronto. Mas é isso, é porque falta talvez a clareza, não do objetivo, mas do processo. Do caminho, né? Do caminho. E a E motivação. das escolhas, das decisões e tudo mais. Então, quando a gente fala de educação de impacto, traz muito essa visão, né? Porque você precisa educar para tudo, para tudo. Precisa primeiro ter uma conscientização, uma clareza, um caminho, para que aí o resultado possa vir, A né? vulnerabilidade tem que estar em aprender a aprender. Sim. Quando você aprende a aprender, qualquer coisa você consegue desbloquear. Porque aí você fala assim, senão o orgulho vai falando. Vai falando mais alto, vai falando, não. E mesmo dentro do que rápido, como gestão mesmo, a gente fala assim, não, isso aqui sempre foi feito desse jeito. Eu, pera, como que eu consigo inovar algo tradicional? Sim. Eu não vou negociar os meus princípios, eu não vou negociar olhar para o aluno, eu não vou negociar... Agora a gente está mergulhando mais para dentro. Todos os alunos vão sair com a avaliação escrita, nome do professor, entregue, legal. como se fosse um boletim mesmo. Eu falei, todos, vai dar um trabalho. Eu falei, vai. 1000 e tanto. Cadê a IA, né, que você tava falando? Cadê a IA? Não tem IA pra isso, não. Não Essa aceito. semana mesmo Aqui é o time, humano. Essa semana o time tá um instrutor para um lado, instrutor para o outro, estão se virando, cobrindo para poder fazer a avaliação de todos os alunos. E eu falei, eu não quero que você avalie seu aluno. Sim. Quero que um outro professor, com o olhar de fora, consiga olhar. Senão Pra fica não proteger, corrompido, né? Fica corrompido. Eu não sou do esporte, nunca fui. Mas Meu seu filho Meu filho é, e eu acredito muito no esporte. Principalmente agora só se reforça essa minha percepção pelos adolescentes que a gente trabalha, tem contato. Os jovens que estão no esporte coletivo, individual, que seja, eles têm uma motivação. E eu percebo o propósito até de carreira. Pode começar assim, quero ser jogador da NBA, pode ser assim. Não tem problema. Tá? Nada de errado. Dá pra chegar? Mas tem. O que você vai ser quando crescer? Você é jogador da NBA. Maravilha. Os que não estão no esporte, não tem nem isso. Não tem Então, muita ideia. ficam angustiados, ficam perdidos, já estão entrando no nível médio, estão do nono para o nível médio. E essa pergunta vem o tempo inteiro, até porque o nível médio agora separou, você tem que escolher, exato. Não, tem escolas que já botaram 8º e 9º junto com o ensino médio. Então, 8º e 9º já cada vez mais cedo, Tá né? cada vez puxando mais para tá respirando cedo. um ar que nem é agora, Não, né? Ó, eu gente, já que vou isso. antecipar, né? A Sirlene vem na próxima semana. A Kingdom tem um dos pilares deles, a parte do esporte. E eles têm o Kingdom Club. E aí, ano passado, eles formaram um grupo de mães colaboradoras. Nesse grupo, que é justamente para ouvir as mães e tal, trazer ideias. Parte deu certo, mas assim, como um projeto, mas foi lindo. Aí, nesse processo, eles fizeram subdivisões. E aí, a Maria Fernanda, que é uma das responsáveis, falou, eu quero você na área de esportes. Eu falei, ok. Aí fui eu para a área de esportes, e aí eu vou confrontar algumas coisas nesse sentido. Gente, o impacto que vocês têm que ter não é pensando no time de basquete que tem 5, 10, 15, 20 alunos. Vocês têm que olhar o macro. Vocês têm que despertar todo mundo essa vontade, esse desejo de ir para o esporte. Eu falei, a Kingdom tem que ser conhecida por vocês olharem esse sócio emocional através do esporte, através da leitura. Eu olhar de uma forma diferente. E aí trouxe várias ideias. E aí eu trago muito perto do QRAP, porque nós estamos lá dentro como um dos pontos de ensino. Então, a gente compartilha isso. Mas esse é um ponto. É você fazer com que as crianças queiram estar ali. E isso você gera através de comunidade. Por isso que times, você tem aquele processo e tal. Então, como que a gente faz isso? Só que os pais têm que incentivar. Porque de acordo com o temperamento, o perfil, tarará da criança, ela vai querer fugir. Mas tá tudo bem ele ir pro xadrez. Sim. Mas vai, Não, entende? opções, né? Não existe só uma opção. atividade Leva para testar, competitiva. leva para entender, leva para conhecer onde o seu filho está, o ambiente, o que quer, da onde vai, qual que é o desenvolvimento. Porque também existem, e aí foi quando a gente falou lá no começo, né? A importância do professor. Porque existem professores que querem, por qualquer outro motivo, desviar e te leva para um caminho diferente. E que tem que ganhar qualquer motivo, e que às vezes acaba mais gerando um trauma do que edificar, entende? Então, por isso que os pais têm que acompanhar de perto essa parte do esporte, para poder saber o que está sendo falado durante o exercício. Porque durante o exercício a gente consegue desligar córtex, é a parte racional, você tá total no emocional. Então, o que a pessoa tá falando e gritando vai direto pro subconsciente. E é isso que eu ia até comentar. Como mãe de aluna aqui, rápida, a Nina, né, hoje não tá mais atuante, porque é uma dificuldade da mãe de Mas cumprir essa agenda. É uma fase. Uma É só uma fase. Ano que vem ela estará de manhã, estará matriculada à tarde aí com ela. Amém.
E aí a gente participa, né? Eles sabem os nossos nomes, então oi, senhora Mariana, boa tarde, tudo bom? Oi, senhorita Nina, vamos entrando. Sua mãe vai descer com você já, enche a sua garrafa. Então, existe ali uma cultura que envolve a família, né? Você tá ali, você tá até sem graça de não saber o que fazer. Então, eu lembro que eu disputava quem levava. Não, quem vai levar hoje sou eu. Né? Que legal. Aí o Luca, não, eu que vou hoje porque eu quero ver o fulano, que aí ele conhecia. E a gente desce, a gente fica plateia mesmo. Você não tá ali... No celular. Né? Esperando seu filho fazer uma aula. Não, Faz você tá ali parte assistindo da aula, a aula. trazer do seu os filho. Curtindo a aula, né? Porque às vezes, aí você traz isso numa aula pequena, mas quando você leva isso para um adolescente, por exemplo, ele tá aí na flexão de braço e começa a doer. E começa. Aí a gente já viu em alguns lugares palavras pejorativas. Bora, você não consegue. Seu frouxo. Lá... Demais. Então, assim, eu pego muito no pé do time. O que está sendo falado enquanto o aluno está com Tá tudo desenvolvendo aquela desligado. janela, né? Ele tá desligado, ele tá ali no coração, então você tá mandando, você tá conectando direto com o coração dele. Aí teve uma vez uma aluna nossa, né? Sorina é uma figura, brincou assim, como é que é? A voz do meu subconsciente é a sua voz. Vamos! Então, quando dava alguma coisa difícil, ela, bora! Puxa. Ouvia, né? Gente, memória total, né? Conta a jornada. Vamos imaginar um adolescente... A jornada tem que começar de pequenininho ou pode entrar em qualquer Qualquer fase? tempo. Tem 40, Um 50. adolescente Tem chegou... aluno que 40 anos chegando lá agora. Tem Não, cabeça, 40 tá cabeça novo. branca lá. Ó, um adolescente... Vamos trazer 2 perfis. Primeiro, um adolescente muito introspectivo, que tá precisando fazer uma atividade física e os pais receberam uma indicação do colega, do amigo da escola. Super comum. E foi, imagina, e vai entrar nessa escola. Então, essa jornada, como é que é a jornada desse adolescente, para ele sair, né? Despertar, né? Se vertir para fora. E o outro é aquele adolescente irado, que tudo se estressa, brigão. Não brigão da violência, mas que tá indignado com tudo na vida, né? um Fio colérico. desencapado. Aham. E que tá muito indignado com a vida e resolveu o pai botar ele ali para gastar ter limite, energia. né? Para ter Disciplina, limite, disciplina, isso. Em busca de disciplina. Tudo que eu não dou conta de fazer em casa, vocês... Vai. Me ajuda aí, Kiki Rap, me ajuda aí. Que eu ouvi falar que vocês são bons de disciplina. O menino aqui, ele responde senhor, né? Senhor, sim, senhor. E quero que lá em casa responda também. Por onde começar? Criando rapport, criando essa identidade. Então, a primeira identidade que o adolescente vai criar é com o instrutor. Para dar aula para essa faixa etária, você tem que ter uma linguagem, você tem que entrar no mundo deles, né? Então, assim, não tem problema eles falarem sobre um futebol, sobre o super-herói ou qualquer outro assunto inicialmente. E a gente fala, todo assunto leva para arte marcial. Então, você começa nesse assunto que o adolescente gosta e todo assunto vai gerar para arte marcial. Porque é o contexto dele Exato, atual, né? exato. Então, ele Tá, puxa isso. aí o adolescente introspectivo acha que ele é ruim. Ai, gente, eu sou ruim, não sei fazer isso, não vou dar conta. Eu posso, eu consigo. Frase do dia, né? Vai mas gerar, a- não, vamos lá, você consegue. Ó, você quer ver como você consegue? Tô do seu lado. Principalmente nas fases iniciais, nas primeiras aulas, é um instrutor do lado. Ele pode ou fazer uma aula individual, ele pode fazer uma aula coletiva com algum instrutor do lado. Fica um professor central e esse mais E individual. esse junto com esse aluno. Então, trazendo esse processo. Então, a gente vai apresentar o aluno. Então, de repente, você estuda no colégio tal. Aí, o instrutor já tem que fazer quem que é do colégio tal para eu entender mais ou menos se conhece ou não. E da mesma forma, adolescente, mas quando eu falo de médico, qual que é a sua profissão? Ou com adulto, né? Qual é a sua profissão? Sou médico. Que especialidade? A gente tem um aluno que às vezes não tem nada a ver, Comunidade, não tem né? nada a ver. porque Mas se sentir pertencente. Já fez algum tá. exercício, algum esporte antes? Já fiz basquete. Nossa, que legal, eu já fiz basquete também, eu tinha tantos anos e tal. Então, você traz essa identidade para ele junto. Mas, assim, é formiguinha. E a gente fala pros pais. É formiguinha. A gente vai conquistando, de aula, né? E aí, Não. E incentiva, persevera, porque o adolescente Exato. vai querer sair daquilo. Vai. Não, tá chato, tá doendo meu braço. Ai, tô lesionado. Fiz Mas 10 sabe o que flexões, tô acontece? lesionado. O adolescente gosta de ser desafiado. Sim. Então, quando alguma coisa foi difícil, e aonde a gente, mas assim, ó, pega na alma do adolescente, quebramento de madeira.
Quebra-mento de madeira, não tem quem não saia com um sorriso no rosto. Sim, é isso que eu falei. Ele sorri na hora, é imediato, né? É algo rápido. Ele vai querer voltar para na próxima aula o instrutor colocar uma madeira mais forte. Sim. Porque a gente não vai dar madeira mais forte de cara. A gente vai trabalhando até para entender se ele não vai se machucar, até para uma questão de responsabilidade. Mas é isso. É você trazer a identificação, é fazer com que ele sorria, é fazer com que ele se sinta bem, é você mandar palavras que ele lembre de que ele é capaz durante um movimento mais forte. E aí, nesse processo, os nossos alunos mais graduados, por uma questão de cultura, eles já recepcionam bem os menos graduados. Ai, bom. Muito isso que eu legal. Entende? Já é natural. O senso de comunidade é muito forte, né? Então, tem os alunos mais influentes que eles já acabam entrando, já fazem esse processo pela gente. Tem um cuidado que nós retomamos há pouco tempo, que todo último sábado do mês tem uma aula especial só para faixas brancas. Então, aí você consegue mostrar para esse aluno que ele não está sozinho, ele não é o patinho feio, de que existem vários alunos iniciantes, que todo mundo tem uma dor parecida, que você acha que, meu Deus, eu não dou para isso, alguma coisa desse tipo. Mas você também procura mostrar para eles que tem uma jornada e que eles têm que ter paciência. Porque vai haver um processo. Né? Vai ter um processo. Mas também, eu acredito que para os adolescentes existe uma liderança, uma imposição física. Você tem que ter alguém um pouco mais firme para dar aula. Na escola da Asa Sul, agora de repente, né? É muito trabalho, mas do nada começamos a ver brotar adolescente até... E tem um horário lá das 17 horas que está lotado. Mas é porque é o Mr. Falcão dando aula. Um cara físico, um cara militar, um cara impositivo. Então, Eles amam. Eles amam, porque o adolescente, ele clama por limites. Ele quer saber, ele vai se sentir amado quando você fala, filhão, tira a mão daqui. E às vezes tem que ter um pouco dessa imposição física, que aí tom, né? É diferente. Você dá uma com risada respeito, depois. né? Porque se você adotar um tom um pouco mais passivo com o adolescente, talvez esse seja a avó dele em casa, e você não sabe, entendeu? E ele tá lá justamente por isso. E aí vem o desafio físico, aí começa essa coisa da jornada das faixas. Tem uma coisa que muda o jogo com o adolescente, que é a comunidade de competidores. A gente está retomando um pouco mais forte agora para 2026 a cultura de competição. Já começou 2025 de uma forma leve, mas 2026 vai vir mais forte. E aí a gente vai ter campeonato em Brasília. Isso ativa, né, também esse... Levar eles para competir sem os pais. Levar para viajar. Nós vamos lá para futebol, Balneário Camboriú. Muito, né? As escolas de futebol, de basquete. Nos coletivos tem mais. E até interescolar, né, gente? Hoje que vocês estão aí cheios de unidade, uma escola contra uma... E a gente tem até tido uma abordagem um pouco mais raiz nessa coisa da competição. Como está escrito aí no teu caderno, eu sempre digo, ou você ganha ou você aprende. Ok, mas você tem que estar disposto a aprender. Porque se você... Vamos lá, tem 15 numa categoria, um vai ganhar. Então, às vezes, nós testamos esse ano fazer campeonatos para 100 competidores. 100 vagas, pronto, acabou. Já uma quantidade limitada. Então, quando você tem 100 vagas para um universo de 1.000 pessoas, é 10%. Então, vai quem gosta. Aí a abordagem muda. Aí já não é mais aquela coisa, mestre, eu tô com medo do meu filho se frustrar. Tomara que ele se frustre. Tomara mesmo. Num ambiente seguro, controlado, tudo mais. Às vezes eles perguntam, mestre, mas tem 15, um vai ganhar e o resto vai perder. Vai perder. Faz parte. Eu não sei o que você quer que eu diga, uma filosofia, um negócio bonito, mas vai perder. Qual o pior cenário que pode acontecer? O pior cenário é assim, ó. Teu filho entra para fazer a fórmula, que é os movimentos, como diz no japonês, o kata, e ele esquece. Já passa um carão. Tá? Já fica... E aí, primeira luta, toma 3 chutes na cabeça, acabou. Esse é o pior cenário que existe, tá? Mas, né? Beleza. Aí você vai ter teu filho totalmente aberto e fragmentado, e o que você disser, quem você for naquele momento, vai ficar gravado pro resto da vida dele. Aproveite essa oportunidade. Agarra. Frase, gente, né? eu já vi pais, assim, detonarem filho na saída. Nem me fala que essa parte aí... Você não fez o que você treinou, você... Não acredito que você me fez pagar pra você vir aqui perder. Você não vai vir mais. Tem isso. Então, antes de chamar a mãe pra salinha, a gente né? já Senhora, treina favor, os pais pra isso. Sim. Pais, a fala que vocês tiverem nos 30 segundos após a saída vai ser a fala. E isso é ganhando ou perdendo, vida. tá? Sim, perdendo. Agora, na categoria que o Benício participa, né, que basicamente é uma participação, não é uma disputa, então eles vão lá, se apresentam e tal. E nesse último campeonato, eu reuni os pais, o Benício estava nessa divisão, e eu falei, olha, gente, hoje vocês que vão entregar as medalhas, tá? Mas você vai chegar pro teu filho e todos eles
superaram alguma coisa para estar aqui. Nem que seja a sonequinha da tarde. Uhum. Mas alguns foi o medo, a ansiedade, o desconhecido, Sim. o público ou Vergonha, né? vergonha, né? Então você vai ser intencional nas suas palavras, vai pôr a medalha no pescoço dele e falar: filho, parabéns pela coragem. Uhum. Filho, parabéns pela... No caso do Benício foi pela atitude dele. Porque a gente... a cara dele. Não, ele... Eu falei que acho que eu vou precisar me tratar quando ele passar para uma categoria de disputa regular. Entendi. Porque eu sou competitiva. Você que vai ficar, né? Então, assim, eu falei, gente, eu já tô me visualizando lá na frente, porque ele tem uma cara, um rosto, uma atitude que eu falo, gente, é isso. É isso. Aí Meu filho. Fernanda não coloca expectativa, Fernanda baixa expectativa, ele é a Só vai ser jornada tamanho, dele. né? É isso, é a jornada dele. O que eu ensino? Eu ensino para os pais isso. E os pais muitas vezes colocam expectativa nos filhos. Sim, mas tá total, Então, provavelmente eu vou falar com mais propriedade a hora que ele começar numa Sim. disputa real. Mas esse é a grande mágica, né, do maternar, gente. É você viver isso e isso se tornar o que você vai propagar, Exato. né? Imagina você ser uma mãe que você não vive nada, não propaga nada pra ninguém, nem pros seus filhos. Tem um nome E a técnico gente pra fala, isso. Não projeta, né? A gente fala isso porque a gente não quer passar pro Benício o peso que nós tínhamos em competição. Porque a gente entrava pra competir, nós, pronto, já ganharam. E era tipo, e a gente entrava com mais peso ainda, né? Então, meu Deus. chegou a ponto de num campeonato, eu já tinha ganho 2009, 10, 11, 12, e no campeonato 2013, ou seja, mundiais seguidos. Isso, tipo, nunca tinha acontecido. Eu chegar pra ele e perguntar assim, será que as pessoas me respeitam por quem eu sou ou pelos meus títulos? Gente, eu tenho uma dúvida. A gente fala muito sobre... essa sua fala é muito comum, eu acho que em todos os esportes, principalmente de pais que viveram a experiência e estão ali, sobre o peso. Sobre o peso. E eu, de fato, estou colocando na mesa, assim, dúvida, tá? Não tenho opinião nenhuma sobre isso. A gente está forjando eles para serem fortes e aguentarem, inclusive, pesos e pressões, ou a gente está poupando de danos emocionais? Como ter esse equilíbrio, que eu acho que todo pai tem, se não for no esporte, na vida profissional, na carreira, na vida, né, no casamento. Os pais tendem a querer proteger seus filhos e, às vezes, blindam demais. Depende da idade. No caso do esporte, não faz parte esse... Tem que Faz. deixar ele viver a experiência dele. Tem Mas- que deixar ele ganhou, perdeu. Depende da idade, porque tem uma idade que você já consegue perguntar pra criança, o que você quer? Que se torna consciente. Vamos né? trazer uma conversa, um alinhamento, pais e filho, o que você quer? Então tá, você tá disposto a fazer isso, então tá. Pra você chegar aqui, você vai precisar X, Y, Z, eu tô contigo, você vai precisar levantar mais cedo. Gente, quantas vezes era final de semana treinando e tal. Chegava em casa toda roxa e minha mãe falava, ó, o Iridoide tá lá, só passar. Mas ela sabia onde eu queria chegar. Então, dependendo da idade, você já consegue Tem muito esse cedo. alinhamento, Fala, né? olha, filho, você quer trocar de faixa, ou você quer ir para uma competição, você vai precisar passar por algumas coisas que, de repente, não são tão legais. Sim. Eu tô contigo. Eu vou te dar o apoio, eu vou te dar o suporte, você é capaz. O que a gente pode fazer? Aí, dependendo da criança, traz recursos visuais, traz recursos de outras maneiras. Por exemplo, no início eu faço vídeo. Quando ele tem... Aí, né, não tirando o contexto da competição. Quando ele vai dormir muito tarde e ele não quer acordar no dia seguinte de manhã, eu pego um vídeo e falo, Benício, mamãe tá falando pra você dormir? Tô. Mas por quê? Eu não vou querer acordar amanhã de manhã. Então, amanhã de manhã, eu vou te acordar com esse vídeo. Tá bom? Pra Tá você bom. lembrar, né? Ele acabou de fazer 4 anos de idade, 15 de novembro. Então, quando de manhã ele acorda, eu boto o vídeo, aí ele já senta, tipo... Me Quatro pegou. anos. A consequência Então, Me pegou. quando você pega uma criança de 10, 11, 12 anos, independente da idade, você fala assim, você quis. E é meu papel não deixar você desistir do que você quer. Pois é. Se você tivesse me falado, não, eu não quero isso, eu quero para outro lado, tá tudo bem. Então, eu estou te forjando no processo mas para algo que você Pra quer. sua escolha, né? Eu vejo os pais, às vezes, poupando desse esforço. E a criança diz que quer ir para o time de base, quer, e aí na base é outro esquema, né? Outro rigor dos profissionais, dos técnicos, outra exigência, outra rotina de treino. E os pais acham que é um exagero, não, que não dá, que não quero. Mas, às vezes, o filho está querendo jogar querendo mais lá do no que o pai, Barcelona, Tem está muitos querendo... pais, né, que deixam, que desistem pelos filhos. Desistem pelos filhos. eu Por acho isso que o despertar é nas famílias. tem Eles que algumas... voltam.
perguntas chaves, né? Que, como ela falou, você pergunta o que você quer. Eventualmente ele vai falar, eu quero ser faixa preta, eu quero ser campeão, ou as duas coisas, eu quero ser instrutor, enfim. Para cada um desses vai ter uma jornada. Mas até pensando assim, se mais tarde eu vou ter essa conversa com o Benício, com a Serena, aí a segunda pergunta é, mas o quanto você quer isso? Porque vai ter um preço, vai ter um preço. E eu acho que a terceira pergunta é o que você quer, o quanto você quer e o porquê você quer. E o porquê você quer, no fim, vai fazer ele refletir e ele se vender a ideia. Se for por causa da medalha, se for por causa da faixa preta, nem começa. Sim. Mas se for pela transformação, se for por quem você vai se tornar, aí eu estou transformando ele numa pessoa resiliente, estou transformando ele numa pessoa que sabe ressignificar, que sabe aguentar a porrada da vida. Sim. Porque tem E essa- clareza do E essa é a porquê. melhor notícia que a gente tem. E aí, se ele for campeão, be my guest, parabéns, mas o que eu quero realmente... E aí, às vezes, os pais, eles... até um termo mais... Mas eles vão lá e castram o filho da experiência. Sim. E eu acho que como pai, como ela falou, uma vez que tem essa clareza, você tem que falar, filhão, e aconteça o que aconteceu, eu tô aqui. Aconteça o que aconteceu, eu tô aqui. A frase que eu tenho com o Benício, I love you no matter what. Eu já começo e eu falo I love ele no matter what. Eu falei, não importa o que aconteça, eu te amo, você sabe disso. Tá aqui, aconteça o que aconteceu, eu tô aqui, e a gente vai conversar sobre isso. A criança nem sempre tem a maturidade de entender o porquê ela quer. Que seu adulto às vezes não tem. Mas quando o pai pergunta o porquê, ele tá se convencendo do Ele porquê tá se na vendendo, jornada. né? O porquê ele vai ter que abrir mão de algumas coisas dele, ele vai ter que abrir mão de parte da rotina dele pelo outro. Porque muitas vezes a pergunta do pai é retórica para ele mesmo, Sim, né? sim. Aí, às vezes, a criança vai falar, pai, eu quero ser igual a você. Pô, quebrou as pernas. E aí, né? Lascou tudo. Então, Exato. e aí você vê isso, assim, eu acho que esses pais, eles estão com o amor deles apenas no lugar errado. Então, assim, criar o filho numa bolha é uma opção, mas cobra um preço lá na frente, né? muito alto, né? Então, eu acho que você deixar ele viver as experiências dele é maravilhoso. Errar também, né? Mas por você isso. tá lá, você tá... Assim, eu não tendo desvio de caráter e conduta, no resto eu tô lá. Até se tiver, a gente tá lá, mas de outra maneira, né? Mas a gente torce pra, né? Não Pra passar dar por tudo isso, certo. Gente, eu preciso agradecer demais. Ah, não, demais, peraí, demais. explicação. Foi Olha o muito horário. rápido. Foi É, Foi intenso, E né? ainda tinha Esse- várias, ainda tinha muita coisa pra Vamos saber. ter que fazer o episódio 2, né? Vamos, Não é vamos. uma Episódio educação tradicional de escola, mas a é gente mais, tem né? vários pais que trazem esse conceito no sentido de ser uma educação contínua. Sim. Né? Porque é um extracurricular, mas o que é o curricular, né? Acho que o Pois extracurricular também é casa. Então, na verdade, o que se torna? Então, essa visão que os pais precisam entender Sim. da educação, de você dar esse amor para a criança. Sistêmico, né? A gente Isso, fala muito sobre isso também. A gente se complementar. vende como uma escola complementar à escola. Que às vezes o pai fala, né? Ah, mas vocês vão fazer o quê? Terapia? A É gente reforço? vai além da terapia, né? A gente está ensinando habilidades de vida. Não, mas que habilidades? E aí, vamos entender. É uma habilidade de autoterapia. Praticamente. Não é Você já terapia, tem- mas é terapêutico. A gente fala muito isso. Não é terapia, mas é terapêutico. Bom, então vamos encerrar, né? Sem querer, mas precisando. Vamos levantar as cadeiras. A gente continua aqui no off, ou então a gente já deixa marcada aí uma O próxima data pro próximo. ano que vem, pra gente ver agora os planos de fato se concretizando, né? Amém, é isso aí. E abrir esse portal aqui, porque de fato a educação ela precisa ser complementar e ela precisa ser sistêmica, né? É educação para a vida. Amém. Não pode ser uma educação para passar na prova, não pode ser uma educação para superar um desafio. título, É uma educação para você ser humano, né? Para você conseguir ficar bem nesse mundo, independente de que mundo seja esse. Então, que a gente possa ajudar você aí, pai, mãe, professor, educador, treinador, instrutor, seja lá qual adulto você é hoje, você é responsável por uma vida ou por mais de uma vida. Então, que a gente possa compartilhar aqui para você, né, um pouco de como pode ser essa sua jornada ao lado de uma criança e de um adolescente, até um adulto, porque lá também já tem, né? Adulto Vai. jovem, Sim. adulto sênior, Adulto tem de sênior. tudo. Isso é de questão tudo. ao lado. Queria agradecer muito. Foi muito inspiradora a história Obrigado. de vocês, assim, e conhecer um pouco mais profundamente tudo que vocês fazem em prol da educação. Isso desse diferencial de sair só ensinar uma arte marcial. Então, assim, vocês trazerem esse aprofundamento no formar o ser de forma integral. Eu sou apaixonada por pessoas que fazem isso, que têm esse olhar
mais ampliado. Obrigada por esse trabalho. Obrigada pela notícia que vocês vão agora também ter um instituto, uma fundação. Muito bom. Muito Eu fiquei feliz. muito feliz. Muito feliz. Obrigada mesmo. E vamos marcar, vamos com certeza ter outros momentos assim para a gente conhecer mais como está agora essa outra fase do Instituto, como é que é, se a realidade é parecida, de fato, outros desafios. E voltar a falar um pouco mais sobre como é que é essa transformação do jovem, essa jornada. É isso que eu ia convidar. Fala um pouquinho aí como é que, então, as pessoas podem conhecer a QRAP, quais unidades, como é que funciona esse processo, né? Aula experimental, como é que a gente pode... Deixa comigo. Então, você nos encontra nas escolas QRAP, é mais fácil encontrar através do Instagram. Você pode procurar QRAP, vão aparecer 3 perfis, depende da cidade. Falando de Brasília, é o QRAP.martial ou Artes Marciais também vai aparecer o mesmo perfil. E aí são nesses bairros que comentamos há pouco, Asa Sul, Sudoeste, Lago Sul, Noroeste e Jardim Botânico, pontos de ensino. As matrículas para o ano que vem já estão abertas, já estão acontecendo, de fato. E o principal é isso, né? É saber que lá é um ecossistema de formação de pessoas e que nós estamos abertos a ajudar as pessoas e, com isso, também evoluir. Sim. Você me encontra na rede social, principalmente no Instagram, @mastercavenati. O meu perfil ele é dedicado aos bastidores do QRAP e o estilo de vida de um instrutor do QRAP. E o meu perfil, @Fernanda Cavenati, eu praticamente reposto, porque eu vivo... É tipo post compartilhado, entendeu? Eu vivo real o dia a dia. Tudo, né? Muito família. Mas, e brincadeiras à parte, eu estou à frente nessa questão de metodologia, QRAP, treinamento também. Então, eu sou muito coração do QRAP, né? Sim. E QRAP, KIHAP, QRAP, né? Para poder nos encontrar nas redes sociais. Obrigada, gente. Antes da gente começar, a gente estava falando, né? Que os dois, eles precisam estar juntos, né? É diferente Então, falar só um, só diferente outro. de Complementam, Sim, um vai complementando Porque o como outro. Desculpa. Aí, ó. E tem o QRAPcast. Ah, Digita lá, claro. Digita lá no Spotify, YouTube. QRAPcast, tem várias... Essa sexta-feira nós iremos gravar o episódio número 49. E aí o QRAPcast ele tá nas plataformas principalmente do Spotify e do YouTube. Só digitar lá. 59, né? Você me Você falou. falou 50 e pouco. Eu Falei já tô 59? perdida, viu? Seu coração. Eu acho que são 59. QRAP, 10 anos, exato. Tá, onde corrigindo. nós registramos o Mente Faixa Preta. Bacana. Então, isso também é um propósito que tá vindo no coração, a gente tá deixando guiar. Já teve uma edição, ou não? A gente que teve do- uma introdução à Mente Faixa Preta. tá, introdução Ele é à um Mente curso Faixa que Preta. foi pro Hotmart, a gente fechou. Deixou, por enquanto, exclusivo com o nosso time. Então, o nosso time passa pela introdução à É um Mente Faixa onboarding de Preta. cultura. É um onboarding deles, entender processo muito de decisão, emoção, afeto, toda essa... Né, por que as pessoas não atingem metas. Então, assim, a gente foi meio cavucando a parte emocional deles. Certo. E esse Mente Faixa Preta é isso. O que é uma faixa preta da mente? Então, assim, eu tô meio que meditando já há muito tempo, tenho orado bastante em cima disso, porque é aí que a gente vai pegar as pessoas. Sim. Que não precisa ser aluno, né? Mas isso pode ser o que você quer da vida, né? Como é que você vai trazer o grau da mente das pessoas? Porque o visual na faixa é fácil. Você olha, você tem um número de técnicas, e na mente. É o Black Mamba do Kobe, né? Exato. Muito bom. Gente, a gente ficaria Obrigado. aqui. Vocês perceberam que a gente ficaria aqui. Gente, Mas ó, se você eu gostou... que devolvo as porradas aqui agora. devolve Ó, as compartilha. Coloca aqui quem vocês querem ouvir. Se vocês querem que volte depois, coloque mais perguntas. E estamos aqui para ouvir vocês também. O que vocês querem que a gente... Quem que vocês querem que a gente entreviste e o que vocês querem saber. Quero saber. Obrigado, Compartilhe e se inscrevam no canal. Beijo, Obrigada. até o próximo episódio. Valeu, Tchau. time. Obrigado. Muito bom. Ai, meu Deus.